Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para fechar a semana aqui falando de NFL. Temos muitas coisas para conversar e semana que vem já voltam os trabalhos, é isso mesmo, acabou a moleza na NFL. Na semana que vem, segunda-feira, já tem calouro se apresentando, na terça-feira tem mais times também, mas já vamos voltar ao normal aqui, né? Vamos começar a rotina novamente, os times se apresentando para o training camp, afinal faltam 55 dias para o kickoff, para a primeira partida, esse jogaço entre Rams e Bills. Faltam 20 dias para o jogo do Hall da Fama, a partida entre Raiders e Jaguars, o jogo que acaba com a nossa seca de futebol americano. Não é um grande jogo, é o jogo do Hall da Fama, mas é a bola oval voltando a voar. Então vamos aqui falar de futebol americano, eu quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, deixa aí também, se inscreve no canal, né, e clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que o vídeo novo for publicado. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, é muito legal. Temos algumas vantagens, né? Já falei, não vou fechar conteúdo, quero conteúdo aberto para todo mundo, mas tem lá o grupo no Telegram para a gente bater um papo, é muito legal. O dia inteiro a gente passa discutindo vários assuntos, futebol americano, é claro, principalmente o futebol americano. Tem também, vão ter aí algumas postagens especiais ao longo da temporada e teremos sorteios, né? São 44 membros neste momento. Quando chegarmos a 50, vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson, igual essa daqui, e com 100 membros, uma camisa oficial da NFL. Então, se você puder colaborar para que a gente mantenha esse trabalho do que passa, né? A gente exige bastante coisa aqui, você pode colaborar para que a gente mantenha vivo este projeto. Faça parte do clube de membros, se inscreve, curte o vídeo, deixa um comentário e roda a vinheta. Vamos lá, tô com a camisa aqui dos 49ers, porque eu me sinto em dívida com o torcedor do São Francisco, né? Eu tô até com o braço cansado aqui de tanto responder mensagens nos últimos dias, pessoal indignado. Eu ainda sigo deixando os 49ers fora do top 5, acho que cabe discussão, mas já dei aqui meus motivos do porquê os 49ers ficam fora do top 5 da história da NFL. E sobre o caso do Lance, né, da fadiga do braço, tá dando fadiga no meu braço. Bom, isso aqui, cara, o Colin Cowherd é um cara de renome nacional, né, nos Estados Unidos, então a gente tem que acabar repercutindo. É lógico, o Rio Ayuk tirou sarro, muita gente não tem esse reporte. A gente trata como uma especulação, como foi tratado lá. É só uma relação, realmente a dúvida que fica. Acho que é uma das grandes novelas que a gente vai ter nessa temporada, é uma grande expectativa acompanhar o que vai ser o Trey Lance, né? Sem sombra de dúvidas, pelo que foi pago pelo Trey Lance, para ter o Trey Lance na equipe do San Francisco 49ers, ele vai atrair atenções e a gente vai querer ver como é que tá esse calouro. Vou começar aqui falando de algumas mensagens que chegaram. O Kaiuso Nijimura, que pediu para eu avaliar o miolo defensivo, os linebackers, defensive end, defensive tackles, das equipes dos Bengals, Cardinals, Vikings, Patriots, Colts, Seahawks e Bills. Cara, bastante coisa pra gente analisar. Eu prometo que eu vou fazer isso, eu já tinha prometido pra você, mas é que tá complicado. Julho, pra quem não sabe, aqui na Europa são as férias de verão, né? A hora que tá tudo pegando fogo de fato, tava 42 graus esses dias. Filho em casa, trabalho, então tá um pouquinho superlotada a minha agenda, mas eu vou conseguir fazer isso para você. Eu te entrego na semana que vem, pode deixar, tá? Dívida aqui, já só tô dando uma tranquilizada para você. O Thiago Araújo, dias atrás, me perguntou sobre alguns quarterbacks que poderiam ter tido carreiras melhores, né, na NFL se tivessem caído em franquias mais organizadas, né? É um comentário que eu fiz lá atrás, falando do Sam Darnold, falando do Baker. E ele falou, pô, é mesmo, é um cenário que a gente pode imaginar. Imagina só quantos nomes não foram perdidos porque caíram em times mal organizados. E eu acho que é até difícil apontar um nome, esse ou aquele, porque talvez todo mundo, tirando o Tom Brady, pode fazer esse questionamento, né? Tem até uma matéria da ESPN, muito longa, de tempos atrás, eu lembro que eu traduzi para a ESPN do Brasil ainda, falando do Aaron Rodgers, se o Aaron Rodgers tivesse caído em New England, né, seria um outro camisa 12, o que o Aaron Rodgers seria, se você for pensar que um cara que foi tantas vezes MVP tem só um Super Bowl, só foi a uma decisão e ganhou esse um Super Bowl, dá para você imaginar que ele poderia ter conseguido mais coisas, conquistado mais. Vamos pensar aqui, pô, o Andrew Luck poderia ter caído num time que tivesse uma linha ofensiva que o protegesse como ele merecia e talvez ele tivesse uma carreira de destaque como a gente imaginava que ele poderia ter. Vai falar aqui do Trevor Lawrence, que teve um ano muito ruim porque jogou com o Urban Meyer, então pode crescer ainda. Cara, basicamente todos os nomes você pode colocar nessa questão. O Tom Brady teve essa sorte, por isso que eu falei,
fora o Tom Brady, porque os primeiros anos dele, os primeiros títulos dos Patriots com o Brady não é o grande protagonista, né? Era um time muito bem formado, principalmente defensivamente, e deu uma tranquilidade para o Tom Brady chegar e jogar e ser o astro que é, né? Porque quando ele, de fato, ele desponta para a liga, ele até comenta isso daqui, é que ele não era uma celebridade, ele vira uma celebridade e já tinha 3 Super Bowls. E aí a vida é muito mais fácil quando você já tem esse destaque, né? Você já zerou a vida. E aí agora você vai tentar mostrar de fato a sua qualidade. Essa situação eu acho que a gente tem que sempre ponderar, né? Sam Darnold para mim poderia ser um cara que poderia ter jogado mais. Muitos outros nomes na liga, depende muito de onde cai e de onde vão jogar. O João Vitor pediu minha opinião aqui do duelo entre o Derek Stingley e o Sauce Gardner, né, dizendo que se tem algum favorito, né, ou se vai ser disputada a briga pelo posto de melhor cornerback calouro, né? Eu acho que vai ser bem disputado. Os dois caíram em times que eu acho que eles se encaixam muito bem, né? Eu acho que o Stingley, ele é mais técnico, ele é um cara que consegue fazer uma leitura melhor, que consegue brigar mais por interceptações, enquanto o Sauce Gardner, que é um cara mais alto, um pouquinho mais veloz, usa mais essa envergadura para conseguir estar bem posicionado ali e conseguir atrapalhar as jogadas. Caem muito bem nos seus times, né? O Sauce lá na equipe dos Jets e o Stingley na equipe do Houston Texans. Só que são dois jogadores que vão sofrer nessa temporada porque caíram em times que estão num processo de reconstrução e ainda dando os primeiros passos, né? A equipe dos Jets está um pouquinho à frente do Houston, só que vai pegar uma divisão muito mais complicada. Você imagina que vai pegar a equipe dos Bills, a equipe dos Dolphins com o Turk Hill, a equipe dos Patriots. É uma divisão mais complicada do que o Houston Texans, então eu acho que fica bem equilibrado ali. Gosto bastante desses dois jogadores. O Isaac Gomes Ribeiro, ele foi lá no meu Instagram perguntar se ainda dá tempo de incluir uma pergunta sobre os training camps. Por que não começam todos ao mesmo tempo, sem essa divisão entre os calouros e os veteranos, né? Porque são dias separados aqui. Vamos lembrar, segunda-feira já tem time se apresentando, aí 2 times se apresentam, a equipe dos Bills e dos Raiders já voltam aos trabalhos. E a resposta é muito por conta do acordo coletivo do CBA, né? Que prevê muitas regras para os treinamentos, né? Isso aí vai moldando como cada equipe vai lidar com a pré-temporada, com os training camps. Em primeiro lugar, o CBA prevê que jogadores veteranos, exceto jogadores contundidos e quarterbacks, não podem ser chamados para as instalações das franquias 47 dias antes do jogo de abertura, se seu time jogar numa terça ou na quinta-feira, aliás, numa quinta-feira ou no domingo, na abertura da temporada. Se for na segunda-feira, são 48 dias antes, então aí que é a liberação, né? O cara pode se apresentar. Quem joga em Canton, no Hall da Fama, pode se apresentar no máximo ali 15 dias antes desse primeiro jogo. Então tem essa variação. Quem joga esse jogo extra da pré-temporada tem um tempinho a mais para se apresentar antes de começar. E aí tem muitas regras. Por exemplo, nos 3 primeiros dias, você não pode ter contato físico. Nos 3 primeiros dias de treinamento não tem contato físico nenhum. É questão de exames médicos, encontros, conversas, explicam como é que vai ser. E também pode ir para o campo lá para fazer uma corrida, condicionamento físico, mas sem contato. No 4º e no 5º dia você pode colocar capacete e roupa leve, não é equipamento completo ainda, para começar a fazer os primeiros walkthroughs ali. 6º dia, obrigatoriamente, é uma folga, e aí a partir do 7º dia está liberado usar equipamento completo e começa o treinamento mais livre. Porém, todos os treinamentos têm ali um número, né, de horas que os jogadores podem passar nas instalações. Tudo passa pelo CBA. Por exemplo, você não pode ter mais do que 2 atividades. No máximo, treinar em 2 períodos, de manhã e à tarde. Mas você não pode fazer um período extra. O tempo que passa em campo também. E tudo isso é avaliado pela comissão técnica que define a programação. Bom, eu quero fazer, sei lá, 3 dias com treino duplo, então eu tenho que perder alguns horários aqui, por isso eu vou me apresentar mais lá na frente. É tudo assim que acontece na NFL, por isso tem essa variação. E os calouros se apresentam antes justamente porque eles precisam, né, entrar no clima, eles precisam entender o que está acontecendo ali, às vezes entender um pouquinho mais do playbook, tem mais conversas, por isso que eles se apresentam antes para se aclimatar, e os veteranos não precisam passar por isso, né? Eles já chegam lá num nível diferente do que acontece com os calouros. Vamos falar algumas notícias aqui, né? Passar aqui, tem bastante coisa para a gente comentar. Hoje se encerra, nessa sexta-feira, dia 15 de julho, se encerra o prazo
para assinar um contrato longo entre aqueles jogadores que ganharam a franchise tag. Tem 4 jogadores nessa situação neste momento: o safety, o Jesse Bates, da equipe do Cincinnati Bengals, o offensive tackle, o Orlando Brown, da equipe do Kansas City Chiefs, 2 tight ends, o Mike Gesicki, dos Dolphins, e também o Dalton Schultz, da equipe do Dallas Cowboys. 4 da tarde no horário da Costa Leste, 5 horas da tarde no horário de Brasília, 9 da noite aqui em Portugal, aqui no fuso horário ali na Inglaterra, né? É o prazo para você assinar esse contrato. Se não assinar, ou o cara joga com a franchise tag, ou ele não joga, ele senta ali e fala, não vou jogar, não assina a tag e não pode atuar, ou no máximo ele pode assinar o contrato de uma temporada apenas, o que não deve, na tendência é que não aconteça, né? Porque o grande ponto é que os caras querem ter um contrato mais longo para garantir um pouquinho mais de segurança para eles no futuro. Vai jogar a temporada com um contrato de 1 ano, por mais que seja valor garantido e um bom valor, muitas vezes, é um risco, né? O cara se machuca, você não sabe o que vai acontecer lá no futuro. O Brown e o Bates ainda não assinaram a franchise tag, né? O Gesicki e o Schultz já assinaram. Agora, o Brown e o Bates, eles podem fazer um holdout sem tomar nenhuma punição. Esses caras podem não aparecer para o treinamento. Aliás, é até esperado que o Orlando Brown não apareça nos treinamentos na equipe do Kansas City Chiefs. Cogita-se até que ele possa perder jogos na temporada regular, talvez a primeira semana, a segunda semana, o cara faça uma birra mesmo com a equipe do Kansas City Chiefs, porque eles não têm contrato, né? Nesse momento eles estão sem contrato, apesar de estarem presos com a equipe, eles não podem assinar com ninguém. A gente não tem expectativa de que esses 4 caras assinem algum acordo hoje, né? Pelo menos os reports são todos esses, as negociações estão muito distantes do que imaginava. E no caso, por exemplo, do Brown, falei até no vídeo da quarta-feira, ele esperava ganhar cerca de 23 milhões de dólares, que é o valor alto para quem joga de left tackle. Os Chiefs queriam pagar o valor de right tackle, né? Que é a posição original dele, mas ele tem jogado de left tackle, que é de 19 milhões, esses 4 milhões são um problema. Se ele assinar a tag, 16,2 milhões garantidos no bolso dele. Esse é o valor da tag para tackle, para offensive tackle nessa temporada. Já o Bates, ele quer receber o maior contrato de safety, quer ser o safety mais bem pago da NFL. Neste momento é o Minkah Fitzpatrick, que assinou uma extensão contratual com a equipe dos Steelers, ganhando ali por volta de 18,2 milhões de dólares por temporada, e ele, se ele assinar a tag, né, ele vai receber apenas 12,9 milhões em 2022, além de não ter segurança. Bates é um cara importante, é um cara que teve um protagonismo na temporada passada, foi fundamental ali na caminhada da equipe dos Bengals até o Super Bowl. E é uma diferença bem grande, né? Se ele assinar até aí 12,9 milhões, ele quer ganhar mais de 18 milhões, então é complicado, né? A gente vai aguardar o restante dessas novelas. Falando em grana, vamos falar um pouquinho aqui. Saiu o Sportico.com, o site lá que é especializado em finanças também ali, né? O esporte e também fala bastante de finanças. Ele divulgou que a receita nacional da NFL em 2021 ficou na casa dos 11 bilhões de dólares. Traduzido para reais, isso aqui fica em 59,7 bilhões de reais na última cotação. Nada mal, né? Um bom rendimento. Lembrando que isso aqui é simplesmente a receita nacional. Cada time ficaria com uma fatia ali do bolo, né? A gente lembra, esse pacotão é o que entra, contrato de televisão, merchandise, tudo que é pacote nacional. Cada franquia levaria ali seus 343 milhões de dólares, mais ou menos. E a gente está falando de uma grana que não leva em consideração o que cada uma das franquias ganha regionalmente, né? Porque todo time tem o seu contrato de patrocinador, então o naming rights do estádio vai para o bolso da franquia, o patrocínio que aparece lá atrás na telinha, no uniforme de treinamento, tudo isso é receita regional. Quanto o cara ganha no estádio com os bares dentro do estádio, tudo isso é receita regional, não entra nesse bolo. A expectativa é de que a NFL chegue ali em 2027, né? Essa é a promessa do Roger Goodell, que chegue ali em 25 bilhões de dólares no total. Neste momento, a gente deve estar liberando, não sei, é difícil fazer uma projeção, né? Há 3 anos antes da pandemia,
a projeção era de 15 bilhões, então estava caminhando bem para chegar nesses 25 bilhões que o Roger Goodell tinha prometido. Como é que a gente fica sabendo disso aqui? Bom, é complicado saber esse valor porque são todas empresas privadas e não divulgam balanço, exceto a equipe do Green Bay Packers, que é uma empresa de capital aberto, né? Você pode comprar ação, por mais que ela não tenha uma função ali, você não recebe dividendo dessas ações, mas ela é uma empresa que pertence à cidade, ela é aberta, ela não é privada, e por isso ela tem que divulgar um balanço todos os anos. O balanço tá para sair e aí a gente vai ter uma noção realmente de quanto a NFL faturou através do bolo dela. Pega o bolo dela, multiplica por 32, você entende quanto que a liga ganhou nacionalmente, mas fica faltando esses detalhes regionais aqui de cada uma das franquias. O ano passado a equipe dos Packers divulgou que tinha ganhado 309,2 milhões de dólares dessa fatia do nacional. Né? Agora a expectativa é de por volta de 343, então pelo menos ali os seus 30 milhões de dólares a mais nesse ano, o que é um bom valor, né? É um crescimento interessante de um ano você ter um faturamento tão maior assim da NFL. O ano passado, o faturamento da liga por volta dos 9 bilhões de dólares e agora 11. Um bom crescimento neste ano, recuperação, né? Pós-pandemia. Vamos falar um pouquinho aqui dos Bengals, que vão ter um uniforme novo. Aliás, não é um uniforme novo, é um capacete novo, é a promessa que eles fizeram um teaserzinho lá, a gente não sabe se vai sair, talvez saia quando esse vídeo acabar de ser publicado, mas eles vão ter o capacete branco e preto. Eles estavam com o uniforme. O uniforme branco e preto tem sido o tradicional agora para jogar fora de casa, né? O color rush deles de branco e preto, e combinavam com aquele capacete laranja e preto. Aí eles falaram assim, não, vamos lá, de White Tiger, né? Vamos lá com o tigre de bengala, White Bengals, né? O tigre de bengala branco, assim, digamos. E promete ficar bonito. Além do que, eles podem fazer uma homenagem para a temporada passada, né? Quando eles foram zebras e chegaram no Super Bowl. Foram zebras. Esse branco e preto listradinho aqui fica bem zebrado também, fica bem legal também. Mas eu acho que bonito, gostei sim, acho que fica interessante. Como já que tem essa possibilidade agora de usar dois capacetes, você usa com o uniforme preto e laranja o capacete preto e laranja. Com o uniforme branco, você usa o capacete branco. Acho que vai ficar lindo, tô esperando as imagens oficiais aqui, se rolar já nessa sexta-feira, segunda-feira a gente vai lá e bota aqui também no canal. Vamos falar um pouquinho de idas e vindas, quero começar falando do Sean Payton, porque saiu um report lá do Miami Herald que me deixou um pouquinho encafifado. A gente tem que tomar cuidado, tudo é rumor, tudo é especulação, né? Quando começar a NFL de fato, é bom porque a gente fala de fatos, né? Fala do que tá vendo ali, né? Mas uma fonte anônima teria contado ao Miami Herald que o Sean Payton deve mesmo voltar a comandar um time em 2023, lembrando que ele saiu da equipe do New Orleans Saints no final da última temporada. Isso a gente já sabia, né? E aí ele colocou alguns candidatos, por exemplo, a equipe dos Cowboys, para mim é óbvia, para mim era favoritaça a ficar com o Sean Payton na próxima temporada, por toda a relação, o Sean Payton já trabalhou lá, o Jerry Jones gosta dele, e seria o cara, mas eles colocaram mais dois times que podem levar, o Los Angeles Chargers e também a equipe do Miami Dolphins. Os Chargers é bem plausível, né? Se for imaginar que o Brandon Staley foi bastante questionado por algumas decisões, a gente não percebeu uma maturação dele ali como head coach, né? Algumas coisas questionáveis na temporada passada, além do que ficou fora dos playoffs, tendo um time bom, da forma como foi, né? Esse ano tem um time ainda melhor, vai pegar uma divisão mais complicada, mas meio que assim, cara, precisa entregar. Né, os nossos rivais aqui em Los Angeles, o nosso time que brigamos por torcida, ganharam o Super Bowl e a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa deixar de ser um time patético, né, que toda hora acha que vai e não vai. Então o Brandon Staley tá ali no hot seat com toda certeza. Agora, Dolphins, né, você vai pensar, o Mike McDaniel chegou agora, o cara chega com uma grife de um gênio ofensivo, né, um desses da árvore, cara, tudo isso, ele tá badaladíssimo, esse estilão aí de geek, de nerd dos Vale do Silício que ele chega lá. Você imaginar que ele vai fazer uma temporada só e vai ser demitido, eu acho pouco provável imaginar nesse cenário, nesse momento. A gente vai lembrar do report que tinha que o Sean Payton era esperado, o pessoal imaginava em Miami que poderia ter o Sean Payton já nessa temporada, eles iam esperar para conversar com a equipe do Saints, né? Eles não fizeram nenhuma proposta, porque eles não conversaram, mas com Tom Brady e Sean Payton, esse foi o comentário lá em Miami, né? Mas com toda a novela do Brian Flores, eles abortaram esse plano e o Brady já não vinha, e aí eles não conversaram com o Sean Payton e deixaram a história
mais pra frente. Então, eu acho pouco provável com relação ao Mike McDaniel, a não ser que ele seja um tremendo desastre nessa temporada, o que eu acho que não vai ser. E o Sean Payton, segundo essa fonte anônima, ele colocou algumas exigências para voltar a trabalhar no ano que vem. Em primeiro lugar, seria trabalhar num time de uma cidade com um clima agradável, né? Um clima quente, warm weather, e também um elenco competitivo. E o ponto principal aqui, que eu acho que dá uma complicada na vida do Dallas Cowboys, é que ele quer ter controle sobre as decisões do time. E aí fica difícil, né, Jerry Jones? Né? A gente sabe que você não larga o osso. Então o torcedor de Dallas, que está na expectativa por ter o Sean Payton ano que vem, tirar o Mike McCarthy, que é mais do que justo, vai ter que contar também com o Jerry Jones abrindo um pouquinho a mão desse controle absoluto que ele tem. Vamos falar aqui de Tom Brady, o que foi e não foi. Ele deu uma entrevista para Variety, né, aquela revista de entretenimento, de celebridades, né? Ele falou um pouquinho também que a imprensa exagerou no relacionamento dele com o Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump. Falou que faz muito tempo que eu não converso com ele, e o pessoal exagerou. Mas entre os assuntos que valem a pena a gente comentar aqui, tá lá ele como ele tomou a decisão muito rápido para voltar, 40 dias depois de anunciar a aposentadoria, ele voltou e ele falou que se sentiu pressionado a tomar essa decisão, porque a equipe dos Buccaneers ia planejar o futuro sem ele. Normal, tava ali nas vésperas de abrir a free agency e eles iam começar a pensar no futuro da franquia sem o Tom Brady. Ele falou assim, cara, você não vai voltar mesmo? Senão a gente vai tocar o barco. Como foi, por exemplo, no Green Bay Packers, com o Brett Favre. Né? O Favre depois quis voltar, os caras falaram, não, agora a gente já se comprometeu com o Aaron Rodgers e ele vai ser o quarterback, então, filhão, procura o teu caminho. Ele acabou indo parar depois lá na equipe dos Vikings, mas né, já planejei, já tracei meu futuro aqui e seria a mesma coisa com o Tom Brady. Por mais que, a não ser que fosse o Blaine Gabbert mesmo, o quarterback, não dava para o Brady voltar em junho, julho, como ele falou que preferia. Ele tinha que tomar o futuro, tomar as decisões da vida dele mais imediatamente. Ele também falou que ele não sabe até quando ele vai jogar, né? Ele falou que é uma decisão que vai ser ano a ano. Esse ano pode ser o último ano dele, por isso que eu vou tentar fazer um esforço aqui de daqui a pouco comprar um ingresso para assistir o jogo dele em Munique. Mas pode ser que o ano que vem ele decida voltar. E eu tô contigo, viu, Brady? Eu acho que tem que ir até a última gota, tá? Você tem que tentar o máximo que dá, porque você acha que dá para jogar ainda. Ele falou que tá se sentindo bem no corpo, que tá bom. Vai, porque depois você vai ficar pensando, pô, podia ter jogado mais uma, hein? Cara, dava pra ter jogado. E aí o tempo vai ter passado e você perdeu essa oportunidade. Então joga até a última, até você perceber que, pô, não dá mesmo, tá? Tem que seguir a vida, como foi o caso do Peyton Manning. Né, ele falou que, pô, se ganhar um Super Bowl 57 seria o fim de carreira ideal, né? Imagina só sair como campeão, como aconteceu com o Peyton Manning, seria o ideal. Acho que aí, de fato, ele não pensa em voltar, mas também deixou claro que se os Buccaneers forem eliminados antes dos playoffs, o que eu acho pouco provável, ele também não vai se apresentar na Fox, não, tá? Ele não vai comentar os playoffs na Fox depois de ter sido eliminado. Ele tá focado só no futebol americano, quer jogar e depois ele vai pensar nessa carreira, esse contrato que ele já tem lá com a Fox para ser comentarista. E agora sim, para a gente fechar, quero falar de uma possibilidade meio interessante aqui, porque o futebol americano está pleiteando uma vaguinha nas Olimpíadas, nos Jogos de 2028, como um dos esportes regionais, né? As Olimpíadas voltam para Los Angeles em 2028, tem Paris, depois é Los Angeles, e os caras estão pleiteando, a decisão sai no final desse ano e a NFL está investindo pesado para que a gente tenha o futebol americano, o flag football, como uma modalidade exibição, teste, quem sabe encaixa ali, funciona para as próximas Olimpíadas, mas seria o primeiro palco agora em 2028, lá em 2028 em Los Angeles. Nessa semana aqui, nos últimos dias, a gente teve o campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial, que foi lá em Birmingham, no Alabama, e a NFL, cara, você viu quem acompanhou o NFL Network nesses dias viu o trabalho que eles fizeram com gente em loco, acompanhando ali de perto. Eles estão abraçando mesmo essa iniciativa da Federação Internacional de Futebol Americano, fazendo um lobby para que tenha a modalidade lá, porque é interessante para todo mundo. Eu até achei engraçado porque na NFL Network você tinha muitos ex-jogadores falando, cara, a chance de ganhar uma medalha olímpica, pô, seria legal, já fui campeão do Super Bowl, mas ganhar uma medalha olímpica, eu voltaria a jogar, jogaria flag, né, pra ter essa oportunidade. Você imagina se os caras pegam ex-jogadores ou jogadores que estão na NFL ainda para disputar a Olimpíada, não tem nem graça, né? No masculino já não tem graça normalmente, né, esse esporte, mas no feminino deu México. Feminino, a seleção mexicana foi a grande campeã,
venceu os Estados Unidos por 39-6 na decisão. O Brasil disputou, o Brasil teve representação no feminino, a seleção brasileira ficou em 7º lugar entre 8 seleções. Muito legal, né? A seleção feminina fez bons jogos ali, mas não conseguia manter, até sair em vantagem em alguns jogos, mas não conseguia manter o rendimento, principalmente na etapa final. E no masculino deu os Estados Unidos com uma final bem emocionante, mais do que eu imaginava, contra a Itália. 46-36 foi essa final. Achei bem legal, tá? Eu acho que dá disputa. E a NFL não está pensando só nas medalhas de ouro que pode levar, né? Ela está pensando na divulgação do esporte. E é uma plataforma muito interessante a Olimpíada. Vamos pensar o que aconteceu com o skate, com o surf. Depois das últimas Olimpíadas, você ganha muitos adeptos, porque os caras vêm, acham legal, é uma exibição, acaba aparecendo um canal ou outro. A gente vê aí no Brasil, tem 200 canais transmitindo todos os esportes. Num momento esse esporte ganha algum destaque nas transmissões, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e o cara fala, pô, gostei desse jogo aqui, eu acho que eu posso jogar. Quem tem aquela imagem do futebol americano como um esporte violento só, vai ver o flag, que não tem a pancada, é só puxar ali a flag para parar a jogada. Fala, não, cara, tem tática, e aí vai adquirir gosto, e é claro que a NFL está visando lá na frente não só mais jogadores, mas principalmente mais audiência. O cara pode gostar do flag, ver que tem tática, entender que futebol americano não é só pancada, não é só amontoado, não é só parar a partida, ver a beleza do futebol americano e aí se interessa pelo mais alto nível, que com certeza é a NFL. Então a gente fica na expectativa, no final do ano sai a decisão aí do Comitê Olímpico Internacional também, para ver quais serão as modalidades para as Olimpíadas de 2028. E é claro que está todo mundo torcendo nos Estados Unidos para o flag entrar. Eu acho que tem grandes chances. Para pensar que tem o breakdance nas Olimpíadas agora aqui também, o flag é mais esporte. Eu considero mais, né? Eu tenho uma certa birra com o esporte de nota, porque eu tenho uma raiva tremenda de juiz, que a gente viu aí no skate, no surf, todas as brigas que a gente fez com juízes. No flag não tem essa não, tá? Quem chega ali faz ponto e acabou. Tomara que funcione. Quem sabe a gente pode comentar no Toque Passa também. Toque Passa vai cobrir as Olimpíadas para falar do flag football. Então fica ligado no canal. A gente volta semana que vem com os times voltando aos treinamentos, mais notícias com toda certeza. Então já curte o vídeo, assina o canal, se inscreve aqui, ó, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação assim que o vídeo novo for publicado e faça parte do nosso clube de membros. Aquele abraço!